A multidão enfurecida rompeu as barreiras de segurança e avançou em direção ao Palácio Presidencial, deixando todos em alerta. Quem orquestrou essa mobilização? Que ultimato foi apresentado ao chefe de Estado? O presidente Zelensky recebeu exigências claras e não há espaço para hesitações. O que muitos temiam finalmente aconteceu. As forças militares cruzaram fronteiras, e o vizinho da Rússia deu início a uma invasão. Será o começo de uma nova ocupação ou o estupim de um conflito global? Enquanto isso, manifestações tomam as ruas de diversas regiões russas, mas há um detalhe crucial que pode mudar tudo. Uma ameaça silenciosa paira sobre a soberania do país, e ela está bem ali no seu celular. O que está acontecendo e quais restrições vão afetar cada cidadão? As aposentadorias podem desaparecer, e os russos são desafiados a um novo jogo para sobreviver até lá. As regras mudaram, e quem não se adaptar ficará para trás. Nesta noite de domingo, os fatos mais urgentes e decisivos ganham destaque. Ataques com drones ucranianos continuam a atingir refinarias russas, e a pergunta que não quer calar é: quanto tempo até que esses golpes causem um colapso? Durante a madrugada, a defesa da Ucrânia mirou alvos estratégicos em território russo, incluindo a refinaria de Novokuibyshev na região de Samara, uma das maiores do país. Embora os danos ainda não tenham sido divulgados, o simples fato de um complexo com capacidade de processar 8,8 milhões de toneladas por ano ter sido atacado já diz muito. O Estado-Maior ucraniano também informou que bases de drones e unidades de combate foram alvejadas na região de Donetsk, além de uma estação de bombeamento de combustíveis que abastecia tropas invasoras. Paralelamente, os efeitos do recente ataque à refinaria de Ryazan ainda são avaliados. Equipamentos essenciais foram danificados, tanques de armazenamento foram comprometidos e tubulações críticas foram destruídas, deixando a infraestrutura incapaz de operar normalmente. A refinaria de Novokuibyshev, por sua vez, produz mais de 20 tipos de derivados de petróleo e desempenha um papel vital no abastecimento das forças armadas russas. Cada golpe nesses alvos não é apenas uma ação tática, mas um duro golpe na logística de combustíveis e lubrificantes das tropas ocupantes. O presidente da Finlândia traçou um cenário sombrio. As chances de um cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia ainda neste ano são praticamente nulas. Com o tempo se esgotando, ele apontou 3 obstáculos principais para qualquer acordo: garantias de segurança para Kiev, a reconstrução econômica do país e a busca por algum entendimento sobre questões territoriais. E tudo isso se complica ainda mais com um golpe inesperado vindo de dentro. O líder finlandês foi direto: Zelensky precisa resolver rapidamente as acusações de corrupção e desvios dentro de sua equipe, pois esse escândalo, segundo ele, só beneficia Moscou e alimenta sua máquina de propaganda. A pergunta que fica é: quem realmente sai ganhando com essa crise? Zelensky, como um combatente da corrupção, ou a Rússia, que sempre afirmou que a Ucrânia é um estado corrupto? Para o presidente finlandês, a Europa deve considerar o aumento da ajuda financeira e militar à Ucrânia, especialmente diante das turbulências políticas em Kiev. Enquanto isso, a batalha pelos ativos russos congelados continua. A chefe do maior depositário de ativos bloqueados, a Euroclear, alertou que qualquer tentativa de confisco desses recursos pode desencadear uma onda de processos judiciais. Ela deixou claro: existem leis e qualquer decisão será tomada com base nelas. O mais importante, segundo ela, é preservar a confiança e a estabilidade dos mercados financeiros. A executiva também ressaltou que o uso desses fundos sem autorização viola normas internacionais e daria à Rússia motivos para recorrer à justiça, algo que certamente fará. Enquanto isso, navios militares chineses deixaram o continente em alerta. 4 embarcações armadas da Guarda Costeira da China invadiram as águas territoriais japonesas ao redor das ilhas Senkaku e permaneceram lá por horas. O movimento só ficou claro mais tarde, quando os navios chineses começaram a patrulhar a área, desafiando abertamente a soberania japonesa. Pequim justificou a ação como uma operação legal, alegando que estava apenas garantindo seus direitos e agindo conforme sua interpretação das normas internacionais. O incidente se soma à crescente tensão em torno de Taiwan, onde a pressão militar chinesa é vista como uma ameaça direta à segurança regional. A situação nas ilhas Senkaku não é nova, a disputa pelo arquipélago se arrasta desde os anos 1970. Mas cada nova provocação eleva os riscos, especialmente agora, em meio à crise em Taiwan. Enquanto isso, na Rússia, o acesso à internet móvel está sob ameaça.
Em algumas regiões, como Lianus, o serviço já foi cortado em áreas próximas a instalações militares, e as autoridades anunciaram que as restrições serão permanentes até o fim da operação especial. Moradores relatam que em certos locais, a conexão foi completamente desativada. As justificativas giram em torno de medidas de segurança, mas os prazos e critérios são vagos. A promessa é de que o serviço só será restabelecido após o término do conflito. A dúvida que fica é: como funcionará o acesso à internet nessas áreas? Será que apenas sites autorizados pelo governo estarão disponíveis? Usuários relatam que muitos portais não carregam ou demoram uma eternidade para abrir, transformando a rede móvel em uma espécie de intranet controlada. O Lianus não é a primeira região a sofrer com esses cortes, mas é a primeira onde as restrições foram anunciadas como permanentes. Em outras 57 regiões, como São Petersburgo, Sochi, Tula, Ryazan, Krasnodar, Saratov, Nizhny Novgorod e Ufa, os problemas de conexão já são frequentes. E para completar, milhares de manifestantes tentaram invadir a residência presidencial, em um dos maiores protestos dos últimos anos. O país nunca viu algo assim antes. O que vem pela frente? O assassinato brutal de Carlos Manso, executado a tiros em plena praça durante as celebrações do Dia dos Mortos, não foi apenas um crime, foi um ponto de ruptura. O político vinha há meses expondo os nomes e as conexões dos cartéis com as altas esferas do poder, e sua morte acendeu um rastilho de fúria que o governo não conseguiu apagar. A geração Z foi a primeira a tomar as ruas, mas logo foi seguida por veteranos da oposição, todos unidos por um grito comum: basta de impunidade. Queremos justiça e zero tolerância para os negócios sujos deste governo, ecoava entre os manifestantes. Estamos cansados de ver investigações que não levam a lugar nenhum, de um sistema onde todas as engrenagens são controladas pelo mesmo grupo. As palavras da presidente Claudia Sheinbaum, tentando minimizar o ocorrido como uma armadilha para os cidadãos, só alimentaram a revolta. Para milhões de mexicanos, a execução de Somanso foi a prova definitiva. Os cartéis matam quem quiserem, onde quiserem, e o Estado não faz nada para detê-los. Enquanto isso, nas redes sociais, multiplicam-se os apelos para que as manifestações se espalhem para outros prédios governamentais. Em cidades como Guadalajara, Monterrey e Puebla, a pergunta volta a assombrar. Afinal, quem manda no México? O Estado ou os narcotraficantes? Mas se no México os protestos carregam a esperança de mudança, na Rússia eles têm um gosto amargo de resignação. Em Novosibirsk, uma manifestação rara para os padrões atuais reuniu cidadãos contra o aumento do IVA e da taxa de reciclagem. À primeira vista parecia uma pequena mobilização, mas os cartazes revelavam o verdadeiro desespero. Não aguentamos mais. Organizada por ativistas locais e membros do Partido Comunista, a ação foi autorizada. Mas isso não impediu que a polícia agisse com mão de ferro. O governo justifica os novos impostos como necessários para tapar buracos no orçamento, mas a população sabe a verdade. O peso recairá sobre os pequenos negócios e os trabalhadores comuns. Enquanto isso, na Duma, os deputados discutem uma nova lógica para as aposentadorias, e a proposta é tão cínica quanto parece. A ideia é simples. Quem adiar a aposentadoria por 5 anos terá um aumento de 36% nos coeficientes individuais e 45% na parcela fixa. Quem esperar 10 anos, dobrará o valor da pensão. À primeira vista, parece uma escolha voluntária, mas a realidade é outra. O sistema está sendo redesenhado para forçar os russos a trabalharem até quase os 80 anos. É uma forma de reduzir os gastos previdenciários, admitem os próprios parlamentares. E enquanto os discursos oficiais falam em cuidado com os cidadãos, a mensagem por trás é clara: se quiser uma velhice digna, prepare-se para trabalhar até o fim. Mas talvez nada ilustre melhor o colapso do sistema do que as cenas de Yakutsk em 2025. Filas quilométricas se formam desde o amanhecer para comprar carne, e não qualquer carne, mas pedaços jogados no chão, como se fosse um país em guerra. O detalhe mais cruel? Yakutia é uma das regiões mais ricas do mundo, com reservas de diamantes, ouro, urânio e metade da tabela periódica debaixo de seus pés. Deveria ser um paraíso de prosperidade, mas a realidade é outra. O povo faz fila por comida enquanto os recursos são drenados para longe. É o paradoxo perfeito da Rússia atual, um país que nada em riquezas, mas onde seus cidadãos se afogam na miséria. E assim, entre protestos sufocados, aposentadorias adiadas e filas por comida, fica a pergunta: até quando? Até quando as pessoas vão aceitar que suas vozes não importam, que seus direitos são negociáveis e que o futuro é uma promessa cada vez mais distante?
A resposta, como sempre, está nas ruas, nas redes e em cada um de vocês que ainda acredita que as coisas podem ser diferentes. Por isso, não fique em silêncio. Compartilhe, comente e questione. Porque só juntos podemos fazer a diferença. Até a próxima!